Estamos também atentos ao que acontece na Assembleia da República. Começamos, nesta altura, a análise no CNN Top Story com o médico Rui Nunes, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Muito bom dia, obrigado pela presença aqui neste CNN Top Story. Dentro de alguns instantes vamos ter também o juiz desembargador jubilado Eurico Reis. Rui Nunes, relativamente a este foco nos cuidados paliativos, vão ser discutidos hoje na Assembleia da República, antes de olharmos esta ligação, obviamente, com a lei da eutanásia, que está a ser também muito debatida nas últimas semanas, continua por regulamentar. Relativamente também aos cuidados paliativos, efetivamente há muito por onde melhorar e é pertinente discutir estas 7 iniciativas que vão dar entrada no Parlamento? Sim, obviamente que os cuidados paliativos são hoje um eixo central de um sistema público ou até de um sistema misto de saúde e, portanto, é indiscutível a sua premência e muitos têm batido e defendido ao longo da última década pela sua implementação. E Portugal, apesar de tudo, deu grandes passos nesse sentido, quer no plano da formação, quer no plano da organização de uma rede nacional de cuidados paliativos. Temos hoje formação de excelência, temos hoje investigação de excelência. Ainda recentemente, há uns dias atrás, se realizou um Congresso Nacional de elevadíssimo mérito. Portanto, o problema está, mais uma vez, em quê? Está na falta de organização e de planeamento dos cuidados de saúde. Portanto, o problema não está na falta de quadros, não está na falta de vontade, não está na falta de pessoas com interesse e com gosto nesta matéria. Claro. Elas existem, têm formação. Só a Faculdade de Medicina do Porto tem mais de 250 mestres e doutores em cuidados paliativos. Portanto, falta gestão, organização e planeamento. E já agora, há uma questão absolutamente central, que eu não tenho a convicção de que nenhum desses 7 diplomas venha a abordar, que é a criação da especialidade médica de medicina paliativa. Jamais os cuidados paliativos estarão ao nível das outras áreas médicas e terão a nobreza e a dignidade que devem ter se não houver uma especialidade médica, porque os cuidados paliativos desenrolam-se também em grandes hospitais, desenrolam-se nos cuidados de saúde primários, realizam-se e aplicam-se também nos domicílios das pessoas e temos que ter dignidade profissional e a criação da especialidade médica. É um compromisso eleitoral da Ordem dos Médicos, mas naturalmente compete à legislação e concretamente ao Governo implementar as medidas para que esta especialidade exista. Se isso não acontecer, pode haver muitos diplomas na Assembleia da República que daqui a uns anos não vamos estar numa situação muito diferente daquela que estamos hoje. Bom dia também, Eurico Reis, já há pouco tinha referido a sua presença neste CNN Top Story, muito bom dia mais uma vez. Nós, nesta altura, olhamos para esta discussão dos cuidados paliativos, não conseguimos dissociá-la também daquilo que tem sido dito sobre a lei da eutanásia. Eu gostava de ouvir exatamente sobre isso e sobre o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei da eutanásia de Maria Lúcia Amaral, a Provedora da Justiça. Refere, por exemplo, que, entre outros, viola o artigo 24º da Constituição, onde se escreve que a vida humana é inviolável. Gostava de ouvir a sua leitura sobre este ponto da situação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, a morte assistida, os cuidados paliativos e outros problemas de saúde são completamente autónomos. Eu já agora queria chamar a atenção que há um outro direito que está por regulamentar, e esse há muitos mais anos, que é o direito à gestação de substituição. E tanto essa matéria como a da eutanásia, o que acontece é que quando um direito está reconhecido no ordenamento jurídico e depois não pode ser exercido pelos destinatários da norma, pelos seus beneficiários, há uma violação do Estado de Direito. E isto, reparem, o Tribunal Constitucional tem o seu tempo, foi feito um pedido, mas, neste momento, o direito já está, tanto o da eutanásia como o da gestação de substituição, já existem no ordenamento jurídico, e o da gestação de substituição nem sequer se põe problemas de natureza constitucional. Quando o Estado permite que um direito reconhecido no ordenamento não pode ser exercido pelos seus destinatários, há uma violação do Estado de Direito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, relativamente ao problema dos cuidados paliativos e da eutanásia, volto ao que comecei a dizer. Portanto, são questões completamente diferentes. São problemas completamente diferentes.
há uma pessoa lúcida que tem uma doença, portanto, que não tem cura, que vive em sofrimento atroz e que decide, livre e conscientemente e esclarecido, que não quer continuar a viver. Nos cuidados paliativos, Claro que sim. a questão é outra. A pessoa decide querer continuar a viver e não utilizar esse mecanismo que o ordenamento jurídico já lhe fornece. Portanto, é uma questão de escolha individual e nós respeitamos todas as escolhas. Portanto, para nós é o primado da vontade, da liberdade e da dignidade de cada ser humano. E, portanto, estar a misturar cuidados intensivos com a morte assistida é um vício lógico, é uma questão política. Os cuidados paliativos merecem a nossa atenção, exatamente porque as pessoas são dignas até ao último momento de vida e, portanto, merecem ser tratadas com esse respeito e com essa dignidade. Mas não tem nada a ver com a eutanásia. Na eutanásia, essa pessoa fez uma escolha livre, consciente e esclarecida. E também tem direito a fazê-la, porque nas sociedades ocidentais democráticas, esta capacidade para decidir é um dos valores mais importantes. É um valor tão importante como o da vida. Reparem, no ordenamento jurídico é possível, portanto, nós não temos pena de morte, felizmente, mas temos a legítima defesa. Se eu estiver em perigo, a minha vida estiver em perigo, eu posso legitimamente matar aquele que me quer matar. Portanto, não há direitos absolutos. Não há direitos absolutos. Portanto, não sou relativista, portanto, é óbvio que o valor da vida... E é por isso é que eu defendo como defendi a inseminação pós-mortem, o alargamento da PMA aos casais de lésbicas e às mulheres sem parceiro e parceira, porque eu quero que nasçam crianças. Eu também gostaria que crianças nascessem com gestação de substituição e não estão a nascer. Portanto, isto não é uma falta de respeito pela vida. Muito bem. Ao mesmo tempo que há um respeito pela vida, há um respeito pela liberdade e pela vontade autónoma das pessoas. Mas antes de regressar... Não misturemos as coisas. Sim, antes de regressar ao Dr. Rui Nunes também sobre este tópico, gostava de perguntar, sabendo que o Tribunal Constitucional provavelmente vai demorar ainda alguns meses, todo este processo, na sua leitura, uma vez que já foi aprovado na Assembleia da República, falta apenas a regulamentação, como dizia, já é uma lei, portanto não está a ser executado de forma alguma. Devia ou não ser este processo mais rápido? Podia ou não ser este processo mais rápido se todos os intervenientes assim o quisessem já há algum tempo, na sua leitura? Podia e devia. Podia e devia. Não há justificação nenhuma para que a regulamentação não esteja já feita. Nenhuma. E o mesmo acontece com a gestação de substituição. Portanto, estar a antecipar a decisão do Tribunal Constitucional é, de certa forma, estar a pressionar os juízes do Tribunal Constitucional para que decidam de uma determinada maneira, ou seja, declarando a lei inconstitucional. Portanto, isto é uma forma de pressão, é também uma forma de pressão sobre os juízes do Tribunal Constitucional para dizer, portanto, obrigando-os quase a dizer, não, declarem lá mais uma vez que esta lei é inconstitucional. Mas a questão essencial é esta, a lei está em vigor. Exatamente. E está em vigor mas não estando regulamentada não pode ser aplicada. Não é possível exercer o direito. Claro. Exatamente, portanto, o que significa que o direito que está reconhecido não existe. Isto é, pura e simplesmente, violação do Estado de Direito. Dr. Rui Nunes, partilha desta opinião, na sua leitura também podia ser mais rápido todo este processo, pedia-se uma decisão mais célere e realmente estão aqui em causa os direitos dos portugueses, uma vez que a lei já está em vigor, mas não está a ser aplicada por falta de regulamentação? Bom, eu creio que em matéria de morte medicamente assistida, seja assistência médica ao suicídio ou eutanásia propriamente dita, sim, eu creio que houve um problema de fundo aqui. E o problema de fundo é que não se optou, como aliás a Associação Portuguesa de Bioética propôs já em 2008, por um intenso debate público seguido de um referendo nacional. E, portanto, a partir do momento em que, com toda a legitimidade política e democrática e sem discutível, se optou pela representação parlamentar, torna mais fácil este tipo de imbróglio, porque, naturalmente, cada maioria há de ter um entendimento diferente. Dito isto, é evidente também que, como disse o Sr. Juiz, e muito bem, estamos num Estado de Direito. E eu acrescentaria que o Estado,
e neste caso o Governo e a Assembleia da República e institutos públicos, porque não é só o Governo que tem agora esta responsabilidade de regulamentar, tenham que dar o exemplo de cidadania e à população e à administração pública. Porque, senão, vamos todos passar a fazer a mesma coisa. Não concordamos com alguma coisa e simplesmente deixamos o tempo passar até que uma medida concreta seja implementada. Portanto, eu diria que tem que haver a coragem política das duas uma. Ou não se concorda com essa lei e então leva-se à Assembleia da República para discussão e eventual alteração, ou então, se a lei está em vigor, como foi dito, e muitíssimo bem, então há que regulamentar, Sim. Porque senão é um péssimo sinal que se está a dar à sociedade. Essa regulamentação depende de vários organismos, depende do Governo, em primeira instância, mas depende também da Assembleia da República, da Direção-Geral da Saúde, etc. Portanto, há que iniciar ou não este procedimento, sendo certo que esta lei, tal como foi concebida, apesar de tudo, dá muitas garantias aos cidadãos de que não haverá abusos. Eu diria que, neste momento do debate em Portugal, onde, pelos vistos, a maioria entendeu que, nestas circunstâncias de um sofrimento inultrapassável, de ausência de intervenção médica bastante para aliviar esse sofrimento, para debelar as circunstâncias de dor, de sofrimento moral, psíquico, emocional, etc., apesar de tudo, quando não há condições médicas de ultrapassar isso, hoje a legislação dá garantias de que só em casos excepcionais de pessoas capazes, de pessoas competentes, elucidadas, esclarecidas, com firme convicção de vontade, é que a eutanásia será administrada, ou a assistência médica ao suicídio, e não em casos que, enfim, penso que a maioria da população reprovaria de eutanásia involuntária junto de pessoas, nomeadamente de crianças ou de adolescentes, sem capacidade de decisão. Rui Nunes, deixe-me perguntar exatamente por isso, para nós percebermos exatamente o que é que está em causa, aliás, numa altura em que ainda falta, por exemplo, definir o modelo do relatório final, a comissão de verificação e avaliação de todo o processo. Enfim, podia até ser mais rápido, penso que tem essa opinião, mas como é que vai funcionar, de uma forma sucinta, todo este processo? O que é que está previsto para blindar exatamente a lei desses casos, como referi há pouco? Bom, desde logo há uma enorme supervisão médica e nós temos também que acreditar que, sendo a medicina e profissões conexas, como a enfermagem, que também são envolvidas neste procedimento, profissões nobres e honradas e que não tenham segundos interesses, que não seja exatamente o melhor interesse do paciente e honrar a sua vida, a sua dignidade, nomeadamente no final e perto da morte, e isso está previsto na lei. Porque o processo inicia-se com um pedido expresso, Sim. autónomo, competente, junto de um médico que depois vai, no fundo, acompanhar... Fazer uma avaliação, claro. Exatamente, vai acompanhar todo este procedimento. Depois, um segundo médico, especialista na área que originou o pedido de eutanásia, imagine-se de uma doença grave e incurável, como uma neoplasia, ou de uma lesão irreversível, como uma tetraplegia, portanto, um doente está totalmente paralisado, etc. Há um segundo médico independente que vai, no fundo, atestar que as circunstâncias clínicas e médicas invocadas que se verificam. E ainda há um terceiro médico, claro. Porque pode discutir-se se sim ou não essa pessoa tem capacidade real e autónoma e livre para decidir. E, portanto, um médico especialista em saúde mental, um psiquiatra, irá também pronunciar-se para dizer sim, esta pessoa está em condições de decidir. Agradeço muito a Rui Nunes e também a Eurico Reis.